Nós já tivemos a proclamação do capítulo 16 do Evangelho segundo João, e também já tivemos uma prévia de reflexões nas salas durante 30 minutos. Agora a Dirce irá apresentar uma reflexão sobre esse trecho do Evangelho. Evangelho de João, capítulo 16. Um momentinho, Dirce, compartilhar primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16. Neste capítulo de João 16, veremos que Jesus Cristo continuará a ensinar os discípulos e dirá que logo irá para o Pai e que o Consolador virá para guiá-los a toda a verdade e arrependimento. Predisse a própria morte e a própria ressurreição mais uma vez e atestou que vencerá o mundo com o amor. Os discípulos perseguidos igual ao Mestre. Eu tenho falado todas essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Vão excluir vocês das sinagogas e vai chegar a hora quando alguém, matando vocês, julgará estar prestando culto a Deus. Farão isso porque não conhecem nem ao Pai e nem a mim. Eu lhes tenho falado essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem do que eu disse. O contraste não poderia ser mais forte. A insistência no amor que os membros da comunidade devem uns aos outros não é uma questão de opção, nem deriva de uma razão qualquer. Ele é necessário para que a comunidade possa enfrentar as hostilidades que vêm de fora. Os esquemas dominantes da sociedade e seus promotores não podem aceitar o testemunho da comunidade seguidora de Jesus. O que vai fortificá-la é a certeza de que o que ela estará sofrendo já aconteceu anteriormente com o próprio Jesus. O martírio é a expressão mais radical da fidelidade ao Evangelho. Veja que a situação que o texto supõe é mais grave do que o que temos visto até aqui. A exclusão da sinagoga coloca a possibilidade de que as pessoas venham a ser mortas em nome de Deus. Quando isso acontecer, a comunidade deverá recordar a força com que Jesus enfrentou a sua própria morte. Este talvez seja o motivo mais profundo para que a narração do que levou Jesus a ser executado na cruz tenha um tom de determinação e coragem, que ele manifesta nas páginas do texto joanino. Jesus acrescenta que se ele não partir, o Espírito Santo não virá. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Jesus novamente fala da sua partida, da vinda do Paráclito e prepara os seus discípulos para as perseguições que virão. João, diferente dos evangelistas sinópticos, atribui ao Espírito Santo o nome de Paráclito, que quer dizer protetor, advogado, defensor, intercessor e consolador. Uma profunda tristeza embarga o coração dos discípulos, porque se conscientizam de que Jesus vai embora da sua presença, e eles, abandonados à sua solidão, serão submetidos a toda espécie de provações, serão expulsos das sinagogas, perseguidos e inclusive mortos, como se fosse um culto prestado a Deus à sua própria morte. Diante a magnitude desta sentida desolação, Jesus conforta os discípulos abatidos com a promessa do Paráclito, o Consolador. Nesta designação,
está verdadeiramente o trabalho, a função do Espírito Santo na nossa vida. Jesus, com a sua partida para o céu, consola os seus discípulos e firma os seus passos por meio daquele que vai enviar de junto do seu Pai. Por isso, prepara-os para receber a força que virá. Afinal, a sua ida não só é certa, mas, sobretudo, é necessária. O Paráclito conforta e fortalece a fé dos discípulos, situados em um ambiente de crise e perseguição, a fim de que estes não sucumbam, mas permaneçam fiéis. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Através do testemunho dos discípulos, o testemunho de Jesus continua na história, guiados pelo Espírito Santo, e os discípulos se tornam capazes de interpretar o mundo a partir da palavra e a ação de Jesus. Em qualquer lugar e época, eles irão testemunhar, mostrando que o pecador é aquele que rejeita a obra de Deus realizada em Jesus e em seus seguidores. O justo, presente e atuante naqueles que o testemunham. E o condenado é o príncipe ou chefe do sistema que condenou Jesus e continua perseguindo seus seguidores. Desse modo, o julgamento de Deus inverte o julgamento dos homens. A morte de Jesus transforma-se em vida, e aqueles que o condenaram agora são condenados. O texto insiste naquilo que já foi comentado. A missão do Espírito Santo prolonga e aprofunda a comunidade na missão realizada por Jesus. Por um lado, marcada pela novidade e o compromisso radical pela vida. Por outro, pela hostilidade e pela perseguição que vem. Mas a presença dele não acontece apenas para consolação e conforto. É por meio dele que a comunidade terá o entendimento a respeito do mundo e das realidades do pecado e morte que existem nele. Elas é que explicam a rejeição sofrida por Jesus, quando viveu como ser humano entre os seres humanos. E o mais importante, a comunidade assumirá como tarefa sua o entendimento dessas situações, indo até as raízes dela para desmascará-las. Ela será porta-voz do Espírito Santo e, guiada por ele, erguirá a sua voz de denúncia e protesto. Ainda um pouco de tempo e já me não vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. É, portanto, bom que Jesus vá, pois o defensor enviado aos discípulos unidos em comunidade tornará continuada a obra redentora e o ministério vivificante de Jesus. E uma vez presente, o Paráclito, os discípulos unidos nele são os protagonistas da missão vivificante. Com a presença atuante e operante do Espírito Santo, Jesus passa a ter uma presença escondida, física e humanamente falando. Podemos assim dizer que o Espírito Santo atualiza a fé dos discípulos na presença de Jesus na sua igreja, formada pelos apóstolos em primeira mão, depois pelos discípulos e, consequentemente, por toda a comunidade de fiéis nos nossos dias. Ele nos unge para a missão de questionar o mundo quanto ao pecado, a justiça e o julgamento. Assim sendo, é minha e tua tarefa como discípulos
de denunciar as estruturas injustas, o mundo da criminalidade, barbaridade, mundo do pecado que alimenta, sustenta a máquina que promove a cultura da morte. É tua e minha a missão de denunciar e testemunhar o mundo novo, onde a vida prevalece e triunfa sobre a morte. Mas isso só vai acontecer na nossa vida se nós pedirmos a força que vem do alto. Portanto, rezemos, peçamos a Deus que nos conceda o dom do Espírito Santo, para que tenhamos o protetor, o advogado, defensor, intercessor, consolador e forças, a fim de poder enfrentar e vencer o mundo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. A função do Espírito Santo, da verdade plena, é introduzida pela palavra quando vier. Jesus afirma: Espírito é causa e chefe da verdade. Ele terá uma função especial, sem a qual essa verdade não seria aceita. Ele será como o guia a conduzir os discípulos, para aceitar como norma de vida a verdade que os fatos, em breve a acontecer, encerram e que agora os discípulos não poderiam tolerar. Pouco antes, Jesus tinha oferecido aos apóstolos uma visão desse Espírito, que então chamou de advogado. Sua atuação era convencer, como se faz num tribunal público, da inocência de Jesus e da culpabilidade dos seus algozes. Falando de convencimento, os primeiros a serem convencidos eram os próprios apóstolos, da verdade na causa da qual seriam propagadores. A função, pois, do Espírito, que aqui aparece como pessoa e não unicamente como um atributo ou qualidade dos apóstolos, é mostrar o caminho para a verdade. Essa verdade era a total, que sem a liderança do Espírito seria impossível compreender. A verdade não se impõe, mas é preciso buscá-la, e nessa busca o Espírito oferece a sua ajuda, sem a qual jamais chegaremos a encontrá-la. É a verdade total, pois parte desta verdade, da qual Jesus forma a totalidade, pode ser encontrada por outra pessoa fora do círculo religioso dos discípulos. Porém, a verdade total sobre Jesus, o Cristo e Filho de Deus, só é possível vê-la através da iluminação recebida pelo Espírito da Verdade, sobrenome com o qual Jesus o designa. O trabalho escondido do Espírito na Igreja é manifestado pela sua voz interior, que transforma o homem para este transformar suas circunstâncias. Ao contrário dos grandes planos do mundo, que querem transformar as circunstâncias, enriquecendo as nações para melhorar os homens. Mas o resultado é a pobreza interior, que é provocado pela riqueza extrema. A verdade completa sobre Deus e seu Cristo só pode ser compreendida sob a ação do Espírito Santo. Diante de tantos flagelos, doenças e epidemias de vários tipos, violências com os crimes nojentos praticados pelos adeptos, ou seja, partidários do encardido, não temos outra saída senão a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, presente nas comunidades, reforça a esperança e move os povos a um clamor pela fraternidade, justiça e paz. Pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e crestes no que sai de Deus. Referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo.
A reflexão deste evangelho nos dá motivação para que tenhamos esperança e confiança de que a nossa vida, a cada dia que passa, é uma oportunidade para que nos conscientizemos dos planos que Deus já traçou para a nossa felicidade. Jesus insiste, dirigindo palavras de consolação a ti e a mim. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Poderíamos dizer que o tema central que Jesus nos propõe é o da alegria que supera a tristeza. Veja que, por ocasião das bodas de Canaã da Galileia, Jesus inicia seu ministério. Trata-se de um momento de grande alegria, que já lança a contemplar e saborear já aqui na terra o que haveremos de viver para sempre lá no céu. Alegria das bodas com o vinho de Jesus. Agora, com a sua partida, não cessará esta alegria, mesmo que passem por momentos de tristeza. Assim como as mulheres têm a experiência da dor ao dar à luz a uma criança, mas que depois esta é superada pela alegria de ter nas mãos a criança, que é fruto do amor com seu marido. Assim também é para nós. Os chefes do poder que matam para se manter alegrar-se-ão com a aparente ausência de Jesus. Porém, os discípulos e todos os que forem libertos deste poder alegrar-se-ão com a nova presença de Jesus entre eles. E ninguém lhes poderá tirar a sua alegria. A tendência para falar dos momentos tristes sobrepõe-se, na maior parte das vezes, aos de alegria. Não deveria ser, mas muitas vezes é. Faz parte da vida. E da vida fazem parte alegrias e tristezas, promessas e concretizações, forças e fraquezas, sorrisos e lágrimas. Diariamente, tentamos fintar os caminhos da tristeza, como fazemos com os da morte. É nesse fintar que acabamos por encontrar o caminho e avançar. Avançar por quê? Porque o Senhor nos promete: agora estão tristes, mas eu vos verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vós. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. A morte de Jesus significará ausência e tristeza, mas é morte fecunda, pois dará lugar à alegria, uma vez que será o princípio de uma presença nova, a presença do ressuscitado, que age mediante o Espírito Santo. O que acontece com Jesus, acontece com todos. Para dar fruto, o grão de trigo deve morrer. Também a comunidade é chamada ao testemunho que pode ir até a morte, como entrega em favor do homem, morrendo para dar luz à vida, dar lugar à vida. Jesus replicou-lhes: credes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhas a paz em mim. No mundo, a vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. O mestre anuncia com amargura que os seus amigos, que agora se afirmam crentes, o hão de abandonar, porque não resistirão à prova da sorte humilhante a que será submetido. Mas o Senhor termina com palavras de esperança. Tende confiança, eu venci o mundo. Os apóstolos estavam convencidos de que tinham compreendido Jesus e o que ele lhes dissera. Na verdade, não era assim.
nem tinham compreendido a pessoa de Jesus e nem a sua mensagem. A sua fé era ainda muito frágil. Precisavam mesmo do Espírito Santo. É o próprio Jesus que lhes faz notar a ilusão em que tinham caído. Agora credes? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um por seu lado, e me deixareis sós. A provação estava próxima e revelaria a fragilidade da sua fé. Quando a fé se apoia em inseguranças humanas, não resiste à provação. Mas, quando a provação encontra alguém devidamente ancorado na palavra de Deus e no abandono a Ele, então é purificada e lança-o no caminho de Jesus, que afirma: Eu não estou só, porque o Pai está comigo. E faz-nos tomar a sério as palavras do Senhor. Tende confiança, eu já venci o mundo. A morte de Jesus e os conflitos com a sociedade ao redor são causas de aflição da comunidade, mas isso não pode destruir a esperança que se alimenta da presença permanente do ressuscitado. Ela sabe em quem apostou, reconhece a origem divina de Jesus, seu retorno para junto do Pai, e está convencida de que a obra de que ele realizou no mundo significa a vitória sobre os esquemas da sociedade que produzem dor e morte. Essa certeza lhe dá a confiança necessária para permanecer fiel e manter o testemunho que deve dar, mesmo diante das perseguições. As palavras de Jesus tinham um alcance que os discípulos não atingiam. Jesus ia voltar para o Pai através da paixão. Esse regresso é um mistério que transforma toda a natureza humana, para que os homens possam acreditar. Quando Jesus tiver realizado, pelo sofrimento e pela morte, essa transformação, poderá enviar o Espírito Santo, que fará dos apóstolos uma nova criação. Então poderão acreditar plenamente e compreender toda a verdade. Nós já recebemos o Espírito Santo e já acreditamos, mas podemos e devemos crescer na fé. Há sempre novos horizontes que se abrem e que havemos de procurar atingir, como vemos na vida dos santos. Por isso, precisamos sempre de novos dons do Espírito Santo, que nos revelem a superficialidade da nossa adesão a Cristo nas fases anteriores e a necessidade de enfrentar novas tribulações e de receber novas graças que nos façam crescer na intimidade e na união com Ele. Acolhamos em todos os momentos e em todas as situações o Espírito com os seus dons. Só Ele nos fará conhecer cada vez mais a pessoa de Cristo e o mistério do seu coração. Só Ele nos fará compreender a sua mensagem. Só Ele nos fará caminhar no amor, mesmo no meio das tribulações, irradiando os seus frutos. Só Ele nos fará crescer a imagem de Cristo, fazendo-nos Eucaristia, para a glória e alegria de Deus, e para a salvação dos nossos irmãos. E então, como São Paulo, diremos: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora eu gostaria de convidar vocês para fazer essa oração junto com a gente. Oração. Que o Espírito Santo te inspire e use as palavras que tu necessitas usar
e não consegues por causa das dificuldades do dia a dia. Que te ajude nas fraquezas, por não saberes como deves pedir. Faça caminhada com o Espírito e peça que ele ore por ti e leve para junto de Deus tudo aquilo que precisas no dia de hoje. Implore confiante, o Espírito Santo vem interceder por mim. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Clama e peça, porque só Deus sabe a dor que está sentindo o teu coração. Ferido está sim, mas o teu clamor, com o poder e a força do Espírito Santo, sobe até aos céus. Amém. Nós falamos para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora, a partir dessa reflexão, nós iremos novamente para as salas para continuar por 30 minutos a nossa análise do que foi proposto hoje pelo capítulo 16 do Evangelho segundo João. Agora, lembrando que este é o momento de trazer para as nossas vidas o que esse trecho do Evangelho fala para você, o que ele te exorta, o que ele esclarece, o que ele ilumina, e que resposta você quer dar ao Senhor a partir, então, dessa reflexão. Até já, então. Eu não consegui